E hoje nós temos duas presenças extremamente importantes nesse episódio especial. A primeira delas completou esse mês 40 anos de estado, 18 anos como professora, 10 anos já na coordenação e 22 anos na direção. Formada em Ciências Físicas Biológicas, Biologia, pós-graduada em Educação Ambiental e Pedagogia, ama a profissão e zela com muito carinho, nossa diretora Silvana. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, continuando, né, nesse episódio mais do que especial, nós temos aqui também uma outra convidada, né? Ela, antes da escola, ela trabalhou 8 anos no Banco Bradesco, tá? Na mesma época ela fazia a faculdade de letras em Itatiba. Terminou a faculdade e fez o curso de comissária de bordo, né? Que hoje a gente fala comissária de voo, enfim. E logo depois, né, que ela terminou, ela ficou quase 2 anos nessa situação. Uma amiga ligou perguntando se ela queria trabalhar no Tiburcio. Olha só, hein? O Tiburcio então meio que apareceu sem querer, digamos assim. Mas ela vai falar um pouquinho sobre isso. Veio, conversou com a diretora e começou a trabalhar sem ser efetiva. Entrou, né, depois como professora efetiva e já está há 35 anos na nossa escola. Podemos receber com muito carinho a professora Andréia. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite. Imensamente satisfatório estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito bem, então vamos começar. E a primeira pergunta, na verdade, vai para as duas. O que é a Escola Tiburcio para vocês? Bom, como o professor Nestor já disse, né, o Tiburcio caiu de paraquedas ali na minha vida, num dia em casa, tocou o telefone, uma grande amiga minha, que na época passou na prefeitura. André, tá precisando de professor no Tiburcio. E naquela época se fazia atribuição à diretora, você chegava e fazia atribuição. Nem a diretora sabia que ela iria sair daqui. Eu vim, conversei, ela já é falecida hoje, a Delminda. A Delminda falou, tá bom, eu só não posso ficar sem professor. Era regular, só que é o seguinte, são as piores salas, é um noturno, é de sexta, a última aula. Eu, totalmente zen, inexperiente, não, quero trabalhar. E aí eu comecei no noturno, tinha 9º ano no noturno, 40 em cada sala. Não foi fácil, porque eram, né, visto como assim, é noturno, é um pessoal que já não consegue cursar o período da manhã, então eles vêm para a noite, nem sempre eles trabalhavam, né, naquela época. Mas eu comecei assim, então o Tiburcio caiu de paraquedas e ficou. Bom, eu, um pouco diferente da Andréia, eu escolhi o Tiburcio para trabalhar. Por quê? Eu estava numa escola grande em Jundiaí como diretora, na escola Gandra, e eu tinha que fazer remoção. Aí eu escolhi 2 escolas, escolhi o Tiburcio por ser uma escola menor e por não ter o noturno. Falei, não, agora eu quero uma escola que não tenha noturno. Aí era uma vaga em potencial, nunca imaginei que eu fosse conseguir o Tiburcio, mas deu certo. E a hora que eu vim para o Tiburcio, eu tive que desconstruir muita coisa na minha vida, porque eu vim de uma escola grande, com 40 salas, com alunos problemáticos, para uma escola mais tranquila, uma escola de comunidade próxima, de alunos bons. Então, acho que foi muito interessante ter vindo para o Tiburcio por escolha minha. Gostei muito. André tem, né, até se formou em letras, você em ciências biológicas, mas aparentemente o início foi fora da educação. Né? Então, como é que a educação, como é que esse amor pela educação, como é que a educação também aparece na vida de vocês? Então, eu escolhi fazer letras, né? Porque naquela época os pais não incentivavam muito a gente a fazer faculdade.
E eu tinha uma outra amiga, né? Eu sempre fui rodeada de amigas, porque falo pouco, né? Então eu tinha uma outra amiga também, mais velha, e falou, poxa vida, você gosta tanto da língua estrangeira, né? Você já fala o inglês, né? Porque naquela época eu assinava uma revista, Speak Up, né? E vinha na época fita, então a gente ouvia, eu fazia cursos também. Faz letras, ela fez pra mim, ela me disse. Eu falei, poxa, mas como se faz isso, né? O que eu tenho que fazer pra isso? E ela me direcionou e falou, não, tem que prestar vestibular, tem isso aqui. E aí eu fui fazer letras. E aí eu comecei a me envolver. Nesse período também, passando essa parte da faculdade, eu fiz a pedagogia. Depois também, com influência de uma outra amiga minha aqui do Tiburcio, a Tadimara, na época da pandemia, a gente fez neuropsicopedagogia também. Então isso foi agregando. Mas o amor mesmo começou ali na faculdade, né? Que depois a gente faz aula de laboratório, começamos a estudar, o ensinar, né? Eu acho que poxa vida, eu posso ser útil na vida de alguém, né? Ensinar alguma coisa. E foi isso. Eu fui um pouco diferente, eu não escolhi a educação, foi a educação que me escolheu. Porque eu tinha 16, 17 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio, a minha ideia para o próximo ano era fazer o cursinho para poder tentar ou fonoaudiologia ou fisioterapia, que eu gostava. Mas eu acabei prestando vestibular e acabei passando no curso de Ciências Físicas e Biológicas. Aí eu resolvi fazer, porque para fazer fonoaudiologia ou fisioterapia eu ia ter que ir fora de Jundiaí. Naquela época os pais não eram muito a favor do filho sair de perto, então eu acabei fazendo biologia. Quando eu estava no último ano do curso de biologia, uma vizinha minha bateu na minha casa falando que tinha algumas aulinhas à noite também, se eu não queria assumir essas aulas de ciência do período noturno para o 9º ano também. Falei, não, eu estou trabalhando no banco, eu vou fazer carreira no banco. Ela falou, não, a gente precisa de professor. E eu fui, acabei aceitando. E foi assim, eu falo que a educação me escolheu porque eu acabei me apaixonando, eu acabei gostando da educação. E eu acabei ficando. No outro ano eu peguei mais algumas aulinhas, depois eu passei no concurso da Caixa Econômica, aí eu tinha que fazer uma opção. Ou eu ia para o curso efetivo da Caixa Econômica, ou eu ficava na educação. E foi ali que eu escolhi a educação. Nós temos 2 ex-bancárias aqui. 2 ex-bancárias. E assim, não sei se todos, aqueles que vão nos assistir e que estão nos assistindo já nesse momento, só para deixar claro, quando a professora André falou que no curso que ela fazia eles ouviam fitas, depois vocês vão ter que dar um Google, tá? Porque é algo que não vai dar para explicar aqui, né? O que eram fitas cassetes, tá bom? Mas depois vocês dão um Google aí que daqui vocês vão saber o que eram fitas. Junto com a revista, toda revista tinha uma fita cassete. Tá certo. Bom, nós sabemos que o trajeto da educação não é tão simples assim e que muitas vezes nós nos questionamos se realmente isso foi a melhor decisão. Mas nós gostaríamos de saber em que momento que passou na cabeça, na vida de vocês, que vocês disseram, ainda bem que eu escolhi a educação, eu estou realmente no lugar certo. Eu não tenho dúvidas que é o lugar certo onde estou há 35 anos. Se não fosse a paixão, talvez eu não aguentaria mesmo. Não só por todo o sistema, mas sim pelas condições, que toda vez que a gente tem que fazer algo, a gente tem que lutar por aquilo. Não é só planejar, além do planejar você tem que ter um olhar além disso, porque vamos ter obstáculos para conseguir executar um projeto, por N situações. Quando eu estava em sala de aula, eu tinha 6º, 7º, depois eu fui para aulas à tarde, ver aquelas crianças aprender, e você é um instrumento na vida delas.
você é útil para elas. E isso eu acho que ainda me arrepia muito saber que muitos alunos que já passaram por nós, por mim ali na sala de aula, hoje são fisioterapeutas, são enfermeiros, são médicos, são professores. Então, e a gente encontra, né? Nossa, professora, lembra isso? Lembra daquilo que você falava? Então, eu acho que tem um pouquinho meu neles, né? E a garra, que a gente sempre falava para não desista, vai em frente. Então, quando eu me vejo uma pessoa importante na vida dessas crianças. Demora, mas escolhe. Mas né? escolhe. Eu também, gente. A educação, eu nunca pensei, a partir do momento que eu escolhi a educação, nunca pensei em deixar a educação. Eu sempre pensei em ir para frente na educação. Foi por isso que eu fui fazer pedagogia, por isso que eu fui para coordenação e por isso que eu estou na direção. Então, eu acho que a educação, eu penso que a educação é extremamente importante e é muito gratificante. Eu tive uma passagem na minha vida quando eu dava aula de matemática para o 6º ano, numa outra escola. E naquela época, os alunos, eles reprovavam mais, né? Por 1/10 eles ficavam retidos. E eu lembro num conselho de classe série, eu tive que eu não queria reprovar um determinado aluno, eu não queria reprovar. Falei, não, eu não vou reprovar, não, porque ele é ruim, ele é melhor, eu não quero. E por conta disso, esse aluno foi aprovado. Ele tinha muita dificuldade em matemática, mas parece que as férias fizeram esse aluno amadurecer, porque eu dei aula para ele no 7º ano e esse aluno mudou muito, ele aprendeu. Então, acho que foi muito gratificante eu ter aprovado esse aluno, porque ele teve esse amadurecimento, ele conseguiu deslanchar. E foi uma decisão, assim, bem assertiva nessa época. Então, eu acho que, assim, na educação a gente tem que pensar muito, na educação a gente tem que ver muito os nossos alunos e, afinal, a gente trabalha para eles, né? Eu estou aqui na educação para eles, eu trabalho para eles. E o nosso objetivo é que eles aprendam. E é na escola que a gente vê essa transformação. Eles entram aqui com 11 anos e saem daqui com 16, 17. É uma transformação muito grande. Eles passam aqui pelos momentos, pela adolescência, não é isso? E vem, entra chorando, que não conhece nada, e sai rindo porque já está namorando, já está cheio de ideias para o futuro. Então, a escola é uma transformação, né? É o casulo, a borboleta, é tudo, né? Hoje, como um evento mais do que especial, todas as salas, nesse momento, estão assistindo a gente. Normalmente isso não acontece. E eu queria que vocês colocassem, então, já de antemão, o que o Tiburcio significa para vocês nessa roda da educação, tanto para vocês como pessoa, como para a educação de maneira geral, para esses meninos, para a nossa comunidade, enfim. Antes do diamante até o diamante. Dá uma passeada aí para esse Tiburcio aí, né? Na vida de cada um de vocês. Tá passando um filme aqui na cabeça, desde quando eu entrei aqui, né? Bom, quando eu entrei aqui, eu tinha o quê? Eu vou revelar, hein, gente? 21 anos. Né? Eu também aprendi muito com eles. Eu tinha alunos no supletivo, avós, mais velhos, então eu também aprendi com essas pessoas. Aqui no Tiburcio, essa era a intenção. Tava demorando. Tá dentro do nosso script. não dá. A gente esqueceu o lencinho. A gente eu construí minha vida.
foi aqui, como eu disse, eu cresci, além disso, o Tiburcio fora do aprendizado, né? Então eu falo sempre isso, né? Eu amadureci, eu cresci, eu namorei, eu noivei, eu casei, eu fui mãe. Então o Tiburcio eu passei no Tiburcio todas essas fases. Entraram professores que estão comigo até hoje, né? Nestor, a Edna, que já não está mais aqui, enfim, não vou ficar falando nomes que a gente esquece, que acompanharam toda essa passagem aqui. E aí eu fui amadurecendo e crescendo junto, e o Tiburcio para mim é isso, né? Profissionalmente ele é a minha vida, eu não tenho o que dizer, né? Ele é a minha vida porque eu comecei aqui. Tudo que eu tinha que realizar profissionalmente foi aqui. Faria tudo de novo. Todos os alunos que passaram por mim ou que estão aí nos assistindo agora, é um carinho muito grande que a gente tem. Como eu disse, se não fosse o carinho, eu talvez não aguentaria 35 anos aqui. Tive a oportunidade de sair, de ir para outras situações, mas eu decidi ficar. Então o Tiburcio, hoje para mim, que eu digo, é tudo. É o meu trabalho, é a minha profissão, é o meu sustento, é tudo. E toda essa parte afetiva, né? Que querendo ou não, né? Como eu disse, vocês entram aqui no 6º ano e ficam com a gente até o 3º. É um vínculo que talvez para vocês, vocês não conseguem sentir isso. Porque faz parte, né? Entra criança, não pensa, não tem sentido, mas para nós, que já vivenciamos N situações, é um elo muito forte que a gente tem com vocês. E de antemão, né? Já vou anunciar minha saída, que acho que talvez foi por isso que eu me emocionei no início. É muito forte, mas é necessário, né? Todo ciclo começa, todo ciclo termina. Eu já disse para a nossa diretora que eu estou saindo, não é pela escola, que eu preciso sair daqui, não. Eu estou saindo porque realmente são ciclos que fecham, portas que abriram, agora está na hora de fechar e abrir outras portas. Agora abrir a porta da Andréia, né? Andréia que vai se olhar mais para ela mesma, Andréia que vai cuidar mais da vida, Andréia que vai trabalhar em outras situações que eu já tenho em mente e que já trabalho, porque o Tiburcio é uma escola maravilhosa. Eu tenho uma equipe de trabalho fantástica, eu tenho uns alunos maravilhosos, e se nós hoje somos diamante, é porque nós temos professores e alunos mais do que excelente. É mais do que diamante. O retorno do nosso trabalho é fantástico, gente. Eu só tenho que agradecer todos os professores e todos esses alunos maravilhosos que estão aqui. Não vai ser fácil o dia que eu for embora, né? Eu já assinei, então pode ser, né? Quando eu sair daqui eu vou lá, entro e falo, aposentada, né? Não é fácil, mas é necessário, como eu já disse. Só antes da professora Silvana, abordar também o Tiburcio na vida dela, só pra gente deixar claro para quem estivermos assistindo e de repente não entendeu, né, o que a Andréia falou que nós somos diamante, de repente quem está assistindo fala, mas do que ela está falando? Só pra gente rapidinho, é um ranqueamento que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo faz em relação às escolas com resultados baseados no SAEB. SAEB e Saresp. E aí, nós, Escola Tiburcio, estamos na categoria diamante, que é a maior, né? E em Várzea Paulista, somos a única escola, né, estadual, obviamente, que está nessa categoria diamante. Tá? Então, só para vocês entenderem, do que a Andréia estava se referindo quando ela disse que nós somos diamantes. E é isso, só para, né, ficar mais claro. Professor, Tiburcio, o que o Tiburcio representa para mim? Ele foi uma escola onde eu aprendi que o importante
é ter uma equipe de trabalho. Porque eu passei por várias escolas nesses 40 anos. Aqui na Várzea eu passei por quase todas as escolas. Mas aqui no Tiburcio eu consegui montar uma equipe de gestão coesa, uma equipe de gestão forte. A Andréia, muito minha parceira, tá? A Silmara também e os outros coordenadores que passaram com a gente. E a gente conseguiu levar isso para os professores. Então eu acho que os professores também são fortes nessa escola, porque eles desenvolvem um trabalho de competência, um trabalho de excelência, e a gente chegou nesse resultado porque os professores estão ali com os alunos, na sala de aula. E a gente vê esses resultados porque o aluno vai lá e faz uma prova do Saresp, faz uma prova do Saeb e consegue mostrar ali naquela avaliação a aprendizagem dele, o conhecimento que ele adquiriu aqui na Escola Tiburcio. Então acho que isso é muito gratificante. E quando eu estive lá em São Paulo, em São Paulo não, gente, em Santos, na semana passada, eles classificaram as escolas em 5 categorias. O BI, o diamante, desculpa gente, o BI, o ouro e o Super BI, o diamante e o diamante mais o Super BI. E a gente conseguiu essa categoria máxima. Então é muito gratificante quando você está num auditório com mais de 2.000 pessoas e eles chamam a Escola Tiburcio. E eu fui lá representar esse resultado legal, esse resultado satisfatório. Então é muito difícil a gente pensar que a gente pode ser que futuramente a gente não esteja aqui, como a Andréia falou, que ela só está esperando sair a publicação da aposentadoria dela. Mas ele é muito importante pra gente. A Escola Tiburcio eu aprendi muito aqui. E eu acho que eu preciso fazer abrir esse parênteses, assim, eu estava na sala de aula, eu fui para a coordenação quando a Silvana chegou. Eu não sonhava. Para mim, a sala de aula era onde eu me realizava. Eu não almejava coordenação. Aí a Silvana chegou aqui e falou, ô, fulaninha, eu falei, ela falou, quer ser minha coordenadora? Eu falei, não. Como não? Ela fez pra mim. Como não? Quem ousa, né? Como não? Eu falei, não, Silvana. Meu negócio é sala de aula, é ali, ó. É brigar com o aluno, é falar, é isso, é ensinar. Deixou quieto. Passou. Devagar. Eu falei, de novo, essa mulher. Oi, venha ser minha coordenadora. Aí eu falei, Silvana, acho que eu não consigo. Eu falei, eu não sei fazer isso. Você sabe. Você sabe, eu te observo, você sabe. E é por causa dela que eu me meti nessa tal de coordenação pedagógica. E por sinal, excelente. E eu tenho que agradecer a você também. Muito obrigada pela oportunidade. E pelo seu olho, né, clínico. Porque me tirou ela insistiu ainda, 2 vezes ainda. Então essa que foi a minha passagem da sala de aula para a coordenação, né? Em certos momentos a gente conversa muito sobre essa questão de como que vocês foram moldando a gestão da escola para que até mesmo os professores que chegaram por último, os mais novos, assim, de chegada, né, como eu, por exemplo, que faz 3 anos que estou na escola, a gente consegue chegar, observar e caminhar junto. Isso é um legado. Muito importante o ensinamento para nós também. E o que vocês esperam que os alunos levem desse legado de vocês para a vida? Primeiro, é isso que eu já citei, né? Eles têm que perceber que o nosso trabalho é para eles. Eles
têm que se sentir pertencentes ao Tiburcio. É vestir o uniforme e falar, eu sou Tiburcio. Gostar de estar aqui, como eu gosto. Como eu gosto. Eu acho que isso faz toda a diferença. E o legado é... A gente pretende formar essas crianças, o que a gente cobra, né? É ter caráter, é vir para a escola para aprender, é almejar um futuro, né? Que hoje a gente sabe que a vida é difícil e a vida cobra. E a gente sempre fala, vocês têm que ser o melhor dos melhores. Não importa a sua situação, dentro daquela situação você vai ser o melhor. Você tem que sair, você tem que sobressair e você tem que mostrar para que você veio. Né? Então eu acho que o legado do Tiburcio tem que ser esse. Nós estamos aqui para isso. Vocês fazem isso diariamente. Né? Gente, é muito difícil falar em educação, porque eu sempre acreditei, né, na educação. Eu acho que a educação leva a gente a muitos caminhos. E passando por essa fase da educação básica, ela é extremamente importante. Então, a gente trabalha para isso, para que eles saiam daqui com essa base, com essa educação, com esse conhecimento. Então, o nosso legado é que eles entendam isso. Eu sei que no dia a dia é muito difícil, mas o aluno ele tem que entender que ele está sentado ali na sala de aula para atingir alguma coisa, para conseguir alguma coisa. Ele pode não ter essa maturidade agora, mas um dia ele vai entender. É ali, na carteira, aprendendo com seus professores, que ele vai conseguir ter um futuro melhor. E esse futuro melhor é a educação para todo mundo, para nós e foi para mim, gente. Eu vim de uma família humilde, de uma família... Minha mãe tinha a 4ª série, o meu pai foi fazer o ensino fundamental na empresa que ele trabalhava, mas uma coisa eles me ensinaram, foi que a gente tinha que estudar. E eles sempre prezaram para isso, para que a gente fosse estudar. Então, a educação é importante e a gente quer deixar isso para os alunos. Nós queremos que os alunos entendam isso, que a educação, ele está ali na carteira, ele vai aprender, ele vai conseguir e ele vai conquistar. É isso aí, gente, educação, acreditar. Então, é assim, eu estava ouvindo vocês, obviamente que a gente já sabe algumas situações, né? Tanto tempo, como o professor André mesmo falou, a gente já está há bastante tempo juntos, né? Trabalhando, a professora Silvana também, né? A Andréia, o Tiburcio apareceu para ela meio que sem querer, ela mesma já colocou. E fez letras por uma opção. Então, Andréia, o Tiburcio aparece sem querer, mas ela faz letras com uma intencionalidade, acredito eu. Já a professora Silvana escolhe o Tiburcio, mas ao mesmo tempo, a princípio, não era a educação que queria. Então vejam que são pessoas diferentes. Como é que pessoas tão diferentes, com situações diferentes, com escolhas diferentes, moldaram uma parceria tão importante para a nossa escola, que tem tão bons resultados? Conta um pouquinho aí agora. Os opostos se atraem. Cada um. Eu tenho ressalvas em relação a isso, mas enfim, vamos lá. Resposta de vocês. Acho que é o objetivo, né, Eu acho que é assim, apesar da Andréia ter não ter escolhido, entrou, né, por entrou acaso. por um acaso, e eu ter escolhido o Tiburcio, eu acho que a gente se identificou. Eu acho que no primeiro momento, quando você vai para uma escola nova, quando eu cheguei aqui no Tiburcio e já tinha um corpo docente formado, eu precisava de pessoas, eu precisava do apoio do grupo, né? Para eu conhecer a escola, para eu conhecer os alunos, para eu conhecer a comunidade.
E eu vi na Andreia isso, porque a gente consegue enxergar esse amor que ela tinha pela escola, pela comunidade, pelos alunos. Então eu falei, eu preciso de uma pessoa assim para fazer parte da minha equipe. Eu já vim para o Tiburcio com a Silmara, porque eu também não tinha coordenador. A vice-diretora que estava no Tiburcio já estava saindo também. Então eu precisava, além da Silmara que eu trouxe para cá, eu precisava de uma outra pessoa. Eu precisava de uma pessoa daqui. Eu acho que eu encontrei, eu penso que eu encontrei na Andreia essa pessoa. Foi eu, vem aqui, você ali, ó. Vem aqui, Andreia, me ajuda, eu preciso. E são as ideias, né? As ideias, eu acho que se casam, o meio termo, né? É um relacionamento. É um meio termo, né? É um jeitinho de uma com o jeitinho da outra e vai casando, vai entrelaçando aí. A gente queria continuar, mas... Na verdade a gente percebe, a gente percebe que se a gente fosse, a gente teria que fazer vários programas, né? E a gente sabia que não seria em né, 40, 50 minutos, até porque a gente não estende muito por conta mesmo de toda uma situação logística, né? Mas assim, enfim, independente de qualquer situação, tem muitas perguntas que não ficaram sem ser verbalizadas, mas foram respondidas por vocês ao longo, né? Eu mesmo estou muito feliz em estar conversando com vocês. São pessoas extremamente importantes na minha vida, né? A Andréia sabe disso, a Andréia é mais que uma amiga, né? Eu falo para ela que ela é uma irmã que a vida me deu, né? Então você é muito mais do que uma amiga de profissão, né? Tipo uma colega de trabalho, né? Você muito embora colega de trabalho, quem tinha era o Silvio Santos, né? Eu tô muito longe disso. Então assim, eu fico muito feliz. Eu acho que mais do que merecido esse momento, né? Dessa conversa, desse bate-papo. Eu acho que até realmente acaba sendo meio que um tributo mesmo a duas pessoas tão importantes dentro da escola. Né? Então eu de antemão, antes da Beni fazer aí a fala, eu quero agradecer a você, André, por tudo, né, que nós construímos nessa vida, né, profissional, pessoal. A gente conversa muito sobre filhos, sobre família, né? A gente já deu muita risada junto, a gente já chorou muito junto, e isso é muito legal. Eu quero agradecer. E a professora Silvana, do mesmo jeito, né? A gente um vínculo um pouco menor, obviamente, né, por conta, né, de toda a situação, né? As pessoas às vezes falam assim pra mim, pô, você chama ela de professora. Eu falei, ué, mas ela não é professora? Sim. Assim, e aí esse professor nunca foi com desrespeito, pelo contrário, eu amo quando me chamam de professor. Eu também. Né? Então, né? Mas sempre houve isso, essa cumplicidade, você sabe disso. Então também quero te agradecer por tudo que a gente construiu e por todo o legado que você vem, né, e vai deixar um dia, enfim, no Tiburcio. Muito obrigado às duas. Essa seria a minha fala, vamos dizer assim, de agradecimento por vocês estarem aqui e terem aceitado o convite. Vou arriscar com essa. Bom, vou tentar, mas eu vou chorar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Vocês duas são um grande exemplo para mim. Quando eu cheguei aqui, eu estava desacreditada da educação, pelas dificuldades imensas que a gente tem e pela falta de acolhimento que nós temos muitas vezes em outros espaços, com uma gestão imatura, desconectada, e aqui foi como um berço para me fazer mais uma vez descansar e me acalmar dentro da educação e voltar a acreditar. Tanto que eu fiz muitos outros cursos para tentar fugir completamente. Mas na verdade todos os cursos estavam interligados ao desenvolvimento humano e é o que a gente faz. Então vocês duas são pessoas assim, exemplo para mim que eu vou levar para a vida inteira. Consegui construir também um respeito muito grande, uma admiração
gigantesca. Eu agradeço muito vocês duas por ter me ensinado ou me relembrado algo que eu aprendi muito com a minha mãe, que era saber colocar as coisas no lugar, quando parece que tudo Não tá no não lugar. tá no lugar. E dentro das possibilidades que temos, vocês nos fazem acreditar que dá para resolver. Então, muito obrigada por isso também. Eu acredito que a gente também esteja falando por muitos dos nossos colegas de trabalho e agradecendo de uma forma assim muito honrosa e amorosa com esse projeto que está aí, inclusive para enaltecer a escola. Então, muito obrigada por isso, as duas. E nós gostaríamos muito de pedir para que vocês deixassem uma mensagem de finalização aqui, que nós gostaríamos de conversar mais, mas infelizmente o tempo não nos permite, mas que vocês pudessem fazer esse fechamento tão importante para nós. Bom, eu só tenho que agradecer, né? Mesmo porque eu nem esperava, né? Participar de um podcast, menino, isso aqui é muito chique. Eu não esperava. Mas assim, agradeço. O que eu tenho que dizer pra vocês é só obrigada, né? E assim, gente, zelem pela escola de vocês. A escola Tiburcio, ela não é só um diamante. A escola Tiburcio, vocês vêm pra cá, é a casa de vocês. Zelem por essa escola. É isso. E sejam felizes, lutem pelos seus objetivos, sempre com caráter, sempre com aquilo que os seus professores, excelentes, plantam em cada sala de aula para vocês. E muito obrigada por tudo, pelas palavras, vocês que estão aí do outro lado aí também, muito obrigada. Amei. Não é fácil aqui sentada, né, Sil? Não é. Mas amei, foi uma surpresa. Como eu disse, eu não esperava, né? Inclusive vi minha foto ontem, eu com a Silvana. Eu também. Mas o negócio vai acontecer mesmo, né? Não estão de brincadeira não, né? O negócio vai acontecer, né? Isso é sério. E obrigada, só isso que eu tenho. Vai ganhar até a caneca. Vou ganhar a caneca, vou sair daqui com a caneca. É isso, e obrigada, Sil, pela oportunidade. Eu acho que quem tem que agradecer sou eu. Eu acho que eu tenho que agradecer aos professores que tem na escola, agradecer a gestão que está do lado de mim. E acho que agradecer aos alunos. E como a Andréia falou, a Escola Tiburcio é uma escola de referência, é uma escola que é gostoso fazer parte dela, né? Do Tiburcio, é muito bom estar aqui. A gente não sabe por quanto tempo, mas é muito gratificante. A gente às vezes parece meio séria, meio brava, mas foi muito bom. Foi muito bom ter participado desse momento que eu também não esperava, muito emocionante. É gostoso. Então, parabéns aos alunos por esse trabalho, parabéns aos professores que estão à frente desse trabalho. É muito bom mesmo, gente. Muito gostoso. Bom. Eu posso vir aqui, depois de aposentada, participar de um novo podcast, que eu gostei. Eu gostei. Vou falar do meu novo empreendedorismo, Pode ser. Seu empreendimento. Pode ser, você pode voltar assim, você pode vir Bom, com e além dos presentes da caneca, nós gostaríamos de presenteá-la. Que lindo! Calma, cara. Tudo bem. Por isso que a Nayara tava doida pra pintar. A Nayara demora, ô Nayara, você demora pra fazer aquelas medalhas. Agora foi rapidinho pra pintar o diamante aí. Obrigada, gente. Mais um trabalho dos alunos, dos professores, resultado. Ai, que legal, gente. De vocês. De vocês. Bom, e assim, então, nós encerramos o nosso episódio mais do que especial do podcast. Obrigada a todos que estão assistindo aí na sala de aula. Obrigada a todos os alunos que estão aí na correria para fazer o projeto acontecer. E é isso. Muito obrigada. Beijinho! Beijo.